O real segue à beira de um colapso, o dólar não para de subir. Eu vou abordar aqui alguns assuntos importantes, porque tem muito argumento dessa galera de esquerda, infelizmente economistas que usam diploma para ficar defendendo o político. Então a gente vai falar sobre isso aqui e você vai entender que todo aquele castelo de argumentos que existia está caindo, né? É um castelo de areia. Então a primeira coisa que eu quero que você entenda é o seguinte: aquela ideia que vocês escutaram nas últimas semanas, a própria Gleisi Hoffmann falou, uma porrada de gente que defende a esquerda falou, não, na verdade o dólar está subindo porque o Roberto Campos Neto não está vendendo a reserva de dólares, porque ele está no grupo do WhatsApp do Bolsonaro, e o Bolsonaro, e o Bolsonaro. Bom, galera, pôde muito bem. Desde a semana passada, né, próximo ao final de semana, o Banco Central começou a atuar no câmbio. Ele vendeu 4 bilhões de dólares semana passada. Sabe o que aconteceu? O dólar subiu. Aí ele vendeu 845 milhões à vista. Sabe o que aconteceu? O dólar subiu. E hoje o dólar fechou na máxima histórica, 6,9. E agora, nesse momento que eu gravo o vídeo, chegou a bater 6,15 no aftermarket, né? Ou seja, não para de subir. E olha que interessante, hoje venderam 1,6 bilhões de dólares da reserva. Desses números todos que eu falei para você, semana passada até agora já venderam mais ou menos 7 bilhões e meio de dólares e a moeda fechou na cotação máxima histórica. Ou seja, essa ideia de que você vai vender o dólar e a moeda vai cair não é verdade. Eu já falei isso para vocês em outros vídeos. Você vende em momento de especulação. O Brasil não está no momento de especulação. O Brasil está no momento em que as pessoas estão percebendo que não tem controle, ninguém está com a mão no volante, né, do carro Brasil aí, e esse negócio está indo para o precipício. Então, vender dólar agora é jogar água no incêndio que está em proporções gigantescas. Não adianta. O segundo ponto é aquela ideia, não, na verdade vai subir a taxa porque o Roberto Campos, de novo, né? Roberto Campos Neto, grupo de WhatsApp, e Bolsonaro, e o Roberto Campos Neto Bolsonaro, e direita Bolsonaro. Pois bem, botaram o Galípolo, não é isso? Lula escolheu o Galípolo, bonitinho, cara, abraçado, bateu fotinha junto, é isso aí. Lula escolheu vários diretores do Banco Central, né? Hoje, inclusive, a gente vai atingir a maioria no próximo mês, não só do Galípolo, mas dos diretores. Vai estar na mão das pessoas que o Lula e o PT botaram lá. E eu venho falando para vocês, o Galípolo não é maluco, né? Ele é um economista um pouco mais leniente, talvez, com a inflação do que o Roberto Campos Neto, mas ele não é maluco. Eu falo isso há muito tempo. E o que aconteceu? A gente teve semana passada a reunião, unanimidade. Vamos aumentar a taxa de juros e aumentou mais rápido e mais duro do que o próprio mercado financeiro imaginava. E quando você vê alguém meter o pé no break, né? Você está na estrada ali, alguém bota aquele pé no freio, dá aquela freada, todo mundo fica assustado. Alguma coisa está acontecendo, né? Então, acreditar que o dólar está subindo por algumas pessoas estão confabulando o bolsonarista, não, é porque o governo está fazendo merda. As pessoas que o Lula está colocando no Banco Central estão falando para ele, tá no caminho errado, vai dar problema, né? E aí, qual é o papel do executivo, qual é o papel do Lula nesse momento? Controlar seus gastos. Ele deveria estar fazendo uma grande política de corte de gastos. Ah, mas é difícil. Aí vem o Ciro Gomes, dá bilhão, dá bilhão. Pois bem, a gente está neste momento vendo o Milei na Argentina cortar 30% quase de custos lá e a gente aumentando nossos custos aqui. A gente está com um pacote de corte de gastos lá no Congresso em que o governo está deixando rolar, né? Ele está simplesmente falando, eu escrevi uns negócios aí, se vira aí. Não, peraí. Se o governo quer aprovar um negócio sério, ele quer controlar a economia, quer botar a mão no volante, ele deveria estar atuando no Congresso. E não está. E galera, não tem essa coisa de político de direita, político de esquerda. Não, porque o político é... Meu irmão, político, todo político, ele quer gastar dinheiro, né? Ele é igual criança querendo doce. Todo mundo quer, né? Se você não for lá, o adulto, e fizer o negócio acontecer, não der o exemplo, não acontece. Não adianta o Lula falar, corta a despesa aí, mas eu aqui do meu lado vou torrar dinheiro para poder tentar uma reeleição, né? Quando o Congresso vê isso, aí, meu irmão, é aquela história, não tem bobo, né? O cara fala, pô, você tá aí gastando dinheiro, quer que eu corte? Aqui para você, né? Você lá cortar se quiser. Então falta exemplo. É aquela história. Porra, o Lula tem uma porrada de ministério. Cortar de uma porrada de ministério para pouco ministério não é um corte de gasto que vai fazer lá grande diferença, mas é o exemplo,
né? Se o Lula estivesse falando, ó, eu não vou comprar avião coisa nenhuma, eu não vou reformar palácio coisa nenhuma, eu vou segurar a grana, eu vou fazer um maior corte possível também dentro do executivo e vou cobrar o judiciário. Aí já tá lá o judiciário falando, não, o negócio de super salário é honesto, a gente tem direito a isso, aquilo. Não vai ter corte. Estão desidratando esse negócio. Então o mercado já está vendo o seguinte, ó, aquele corte de gasto que era uma porcaria está sendo desidratado. Não vai vir nada dali, né? Então, meu irmão, esquece, vai dar problema também. Outra coisa que as pessoas não estão mais aguentando é o Lula, né, abraçado com aquela ideia de que não, os números da economia estão ótimos, o PIB está subindo, o desemprego está baixo. Isso são números inflados. O governo está torrando tanto dinheiro que, naturalmente, ele está estimulando a economia a fazer um voo de galinha. E que voo de galinha é esse? Ele está gastando dinheiro, o PIB sobe, só que a gente está se endividando em bola de neve, o Brasil está chegando num nível de endividamento muito alto, vai chegar uma hora que ele vai ter um problema e vai cair. Só que na hora que ele cair, vai ser a queda à la Dilma. Vocês viram isso lá em 2014. Quando cair, galera, vai cair pesado. E para mim não tem mais volta, tá? Eu falo para vocês que tem volta é porque só se o Lula mudar da água para o vinho, sabe? Da água para cachaça. Tem que ser um negócio assim, a virada 100%. Eu não acho que isso vai acontecer, né? E aí o que acontece? O mercado já olhou e falou, meu irmão, tô fora, não confio em mais nada desse governo. E aí começou um problema que acontece na economia, que é um movimento de manada, né? Tá todo mundo vendo que esse negócio vai dar ruim, né? Imagina que você tá no Titanic, né? Imagina vocês aí, vocês viram um filme, né? Tá lá no Titanic, bateu no iceberg. Se você é o cara da esquerda que está lá tocando violino, né, as pessoas estão jogando futebol lá com um pedaço de gelo, e você está escutando e falando, não, o navio está ótimo, o Titanic é inafundável, né? O Titanic não, nem Deus pode afundar o Titanic. Agora, quando você olha a primeira classe sentando no botezinho e indo embora, você fala, mano, se essa porra que nem Deus pode afundar, por que tá todo mundo entrando no bote salva-vida e só a galera mais rica ali, só o pessoal mais esclarecido tá entrando no botezinho? Que história é essa? E é o que tá acontecendo. Aí começa um regime de manada, né? Ou seja, tá todo mundo querendo sair do Brasil agora, mas a porta é pequena. E aí acontece o quê? Todo mundo pegando dólar, o dólar tá subindo, o Banco Central ainda tá jogando água nessa fogueira para não se alastrar. Mas galera, não tenha dúvida. Se em algum momento as pessoas perderem completamente a confiança no Brasil, vai ser um tiro nesse dólar. Vai ser um tiro nesse dólar. Ah, Viagra, vai para 7, vai para 8? Não sei. Mas que vai sumir de maneira vertiginosa, isso vai acontecer. Isso vai empurrar a inflação para cima, isso vai empurrar os investimentos lá para baixo, vai desordenar completamente a economia. A gente viu isso na Dilma. E o caminho está sendo o mesmo. Só que eu acho que agora a gente está num caminho igual da Dilma, mas com esteroide, assim. Tá todo mundo. Se a gente estava na Dilma indo bater no muro, agora a gente está indo com um pé no acelerador ainda. Então é muito perigoso. Os números não param de piorar. Fique esperto. Eu vou trazer para vocês as notícias de maneira mais clara possível nesse período, mas é isso que está acontecendo, beleza? Se você gostou, curte, comenta, não deixe de seguir o canal e vejo você no próximo vídeo.